Gente, eu iniciei o vídeo ao vivo de novo, porque tava travando um pouco aqui a conexão, daí para me acompanharem melhor. Eu senti que tava meio lento, tava travando. E senão depois ele ia acabar cortando o áudio no meio. Daí por isso que eu iniciei aqui de novo. Vamos lá, povo de Deus, vamos interagir um pouco. Vamos interagir, vocês que ainda não falaram. Fale de onde vocês são. Vamos conversar um pouco. Até os irmãos que estavam na outra live entrando. Que a live estava um pouco travando. Daí por isso que eu cancelei ela e eu iniciei outra, porque senão ela ia cair. Bom, eu vou começar já meditando. Eu já comecei a paz Pará de Minas Gerais. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. Vou começar já meditando, irmãos, porque eu já comecei a live já um pouco atrasada, né? Era para começar 11 horas em ponto. Eu comecei já 11 e pouquinho, então já estou um pouquinho atrasada. Então já vou começar meditando. Os irmãos que for chegando vai deixando daí as suas saudações. Tá certo? A minha Bíblia está aberta no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Como eu disse aos irmãos, por ser um tema de renúncia que foi me passado, a gente sabe que toda renúncia ela tem o seu processo e o seu preço de renúncia elevado. Se a gente quiser chegar a algum ponto diante do Senhor, alguma promessa em ser alcançada, em ser recebida, vivenciada da parte de Deus, a gente sabe que a gente tem que renunciar a algo, que a gente tem que abrir mão de algo. Então, a renúncia é algo que faz muita importância na nossa vida. A renúncia é algo, principalmente na vida cristã, né? Ela faz uma grande importância, uma grande influência, porque para a gente viver algo de Deus para a vida da gente, a gente tem que abrir mão de algo. E a gente sabe que a renúncia nada mais é do que abrir mão até mesmo, muitas das vezes, das próprias escolhas, dos próprios desejos, das nossas próprias vontades, para aceitar o querer e a vontade de Deus. Deus abençoe Josiele, que está online também, entrou na live. Deus abençoe a nossa irmã. Eu não sei muito bem como que é o nome que está escrito aqui, mas que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa irmã Évila também, que está aqui conosco online. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? A minha Bíblia ela está aberta no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Irmãos, se houver alguma coisa que eu estiver falando, o som não estiver bom, os irmãos, por favor, me avisa. Porque a primeira live que eu estou fazendo é a primeira live, a gente fica meio perdido. Até o celular para pôr ele na posição, que é um pouco complicado. Mas até a gente pegar o jeito. É que eu não tenho muito... Assim, não sou muito acostumada a fazer live no Instagram. Não sou acostumada não, né? É a primeira vez que eu estou fazendo. Então, às vezes fica um pouquinho complicado. Mas se o som não estiver muito bom, os irmãos me avisam. Sim, manda um oi sim. A paz do Senhor para nossa irmã Elisama Cristina. Paz do Senhor, querida. Deus te abençoe. Minha Bíblia está aberta em São Mateus 16, versículo 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Como eu disse aos irmãos, essa live ela tem como tema de renúncia, mas eu quero trazer essa renúncia para a vida cristã. Jesus, quando ele esteve apregoando o evangelho, quando ele esteve apregoando a palavra,
Jesus, ele estava instruindo seus discípulos e todos nós sabemos que discípulos eram todos aqueles que andavam com Jesus, que tinham participado até mesmo não só dos milagres, mas que tinha participado daquilo também do momento da repreensão e da correção. E agora Jesus ele vai pregar a palavra, Jesus ele vai começar a instruir eles e Pedro vai começar a contradizer aquilo que o próprio Deus estava ensinando. E então ele vai pegar e vai repreender a Pedro. Irmão, se eu não responder os irmãos, é porque eu tenho... Ou eu me foco no que os irmãos estão escrevendo, ou eu me foco no que eu tô aqui, tá aqui escrito na Bíblia, tá bom? É porque se eu for fazer duas coisas, eu acabo me perdendo aqui. Então, Jesus acaba repreendendo a Pedro, ou por causa daquilo que Pedro estava tentando contradizer, aquilo que Jesus estava dizendo, aquilo que Jesus estava falando. E Jesus vai dizer claramente aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, ou seja, depois de Jesus, é necessário que renuncie tudo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida aqui, achá-la-ás. Ou seja, Jesus estava ensinando desde aquela época que o reino dos céus, ele não seria tão fácil assim. Que o reino dos céus seria tomado à força. E que seria necessário haver uma renúncia. Que seria necessário carregar a cruz. Mas que cruz é essa? Trazendo no sentido espiritual, para não parar, para não desanimar, ainda que se sente desmotivado por muitas das vezes, mas prosseguir levando o legado a qual ele havia colocado e confiado sobre as suas mãos. Por quê? Quando você renuncia a algo, automaticamente você está abrindo mão até mesmo de alguma escolha sua. Quando você renuncia a algo, você está abrindo mão, deixando algo para trás por uma escolha futura, por uma escolha maior. E era o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Se alguém quisesse seguir ele, seria necessário abrir mão de alguma coisa. Seria necessário deixar alguma coisa de lado, seria necessário ao obedecer conforme aquilo que ele estava falando. E eu estava estudando a Bíblia, eu estava lendo, e eu comecei então a ver de pessoas na Bíblia que serviram de grande exemplo de renúncia para nós e que servem ainda nos dias atuais. Sendo um deles a vida de Samuel. Quando Deus chama Samuel, nós vemos que o Senhor chamou ele e ele foi separado, então para ele ir ao templo, conforme era o voto que a sua mãe tinha feito ali diante do altar do Senhor. A Bíblia fala que quando Samuel ele estava ali dentro do templo, Samuel ele estava numa época em que, vamos dizer assim, estava-se, vamos dizer, as coisas sendo bastante banalizadas, sendo levado bastante, dizemos assim, de qualquer jeito, de qualquer forma. E foi o momento que Deus levantou Samuel, para Samuel vir a fazer a diferença e ouvir a voz do Senhor e a exortar, e através dali começa-se então a chamada na vida de Samuel. Porque a gente sabe que antes de alcançar uma chamada, primeiramente tem que vir uma renúncia. Antes de você viver uma promessa, primeiramente você tem que renunciar algo sobre a tua vida. E a gente tem um grande exemplo também chamada de, podemos ver, de Esther. Quando Esther ali, ela é junto com as outras moças, ali para ser escolhida uma nova rainha que iria substituir o lugar de Vasti. A palavra do Senhor fala que naquele momento, então, quando ele chama todas as moças ali, a palavra do Senhor diz que tinham que se apresentar, tinha que ser uma moça de boa aparência, que soubesse se apresentar. A palavra do Senhor fala que ela era uma moça judia, mas ela havia sido orientada para ela não dizer de onde ela era. E foi o que ela fez. Ela não chegou falando, comentando, não, mas ela se misturou no meio das demais
mas ela foi escolhida o quê? Foi pela diferença que estava na vida dela, não apenas por ter uma presença bonita, por ser uma moça aparentemente, não, mas porque ela tinha ainda o temor do Senhor, o temor do Espírito Santo. E foi o que colocou ela sobre aquele palácio. E quando eu vejo a história de Esther, eu vejo que Esther, ela não conseguiu, não foi somente o lugar da exaltação para a vida dela, mas no momento que o povo estava sofrendo para correr o risco sobre aquela forca que a mãe estava preparando, e quando Esther fica sabendo, Esther, ela foi sábia. Esther, ela renuncia, ela chama todas as suas moças que estavam ali no palácio junto com ela, e ali então ela faz um propósito com elas, que elas ficariam em jejum durante aquele tempo, em renúncia de tudo que elas pudessem renunciar, para que assim o Senhor viesse a ter de misericórdia, e quando chegasse no tempo dela se apresentar diante do rei e falar o que ela teria que falar, o Senhor pudesse ir na sua frente. Ou seja, além dela renunciar, ela era uma mulher sábia. E na nossa geração que nós estamos vivendo, muitas são as pessoas que querem viver a promessa de Deus, mas poucas são as pessoas que estão dispostos a renunciar. Muitas são as pessoas que querem viver o que Deus disse que vai fazer. Mas eu te pergunto uma coisa, meu irmão que está aí do outro lado dessa tela me assistindo. Você está disposto a renunciar? Será que você também está disposto, no momento em que o dia da provação, no momento em que o dia difícil chegar à sua vida, você renunciar àquilo que está na sua frente e você se afastar, você se apartar e tirar um tempo mais para Deus? Será que você está disposto, no momento que o dia mau chegar até você, você então abrir mão de renúncia sobre algo na tua vida? Nós temos um grande exemplo, a palavra do Senhor, ela fala também de 3 jovens. Inclusive, eu gosto muito dessa passagem, que está no livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, de quando o povo de Deus, eles foi levado em cativos à Babilônia. A palavra do Senhor fala que no meio foi escolhido Ananias, Misael, Azarias para estarem sobre o palácio do rei, para ali eles se alimentarem dos alimentos que o rei iria colocar na tua mesa e para eles beberem da bebida que ali era oferecida também. Só que quando eu vejo na Bíblia, eu vejo que Judá é uma nação grande, era uma nação que não tinha apenas somente Ananias, Misael e Azarias de jovens. Não, mas tinha muito mais. Mas o que foi que conseguiu fazer a diferença e que a Bíblia menciona foram eles, porque em meio à tua época tiveram a sabedoria em renunciar àquilo que estava à frente deles. Não que fosse pecado, mas eles entendiam que aquelas comidas que estavam ali eram oferecidas a deuses estranhos. Eles entendiam que aquilo que estava ali naquela mesa que estava posta para eles, eles poderiam abrir mão daquilo, renunciar, porque lá na frente Deus é quem o honraria. A palavra do Senhor fala que eles então passam por um prazo de tempo se alimentando de legumes. Agora pensa, em meio a uma mesa tão posta, se alimentar de legumes não é fácil, não é? Mas foi o que eles escolheu. E o que Deus tem a nos dizer nesta noite é: não venhamos a nos participar das iguarias do rei. Não venhamos a nos participar daquilo que Satanás está colocando à nossa frente. Irmãos, quantos que estão cegos espiritualmente nos últimos dias? Quantos que espiritualmente eles já não conseguem mais ter o discernimento do que é e do que não é? Quantos que andam se alimentando de qualquer coisa, anda, vamos dizer assim, se alimentando de coisas que vêm enfraquecendo a tua vida espiritual, que vêm enfraquecendo a tua comunhão com Deus.
Mas nós sabemos que aquele que se alimenta da palavra, ele vive na palavra. E o dia mau que há de vir sobre a vida dele, ele terá a palavra sobre a vida dele que ele saberá rebater através da autoridade e do poder da palavra. É por isso que o salmista fala: como é que um jovem purificará o teu caminho? E ele vai dizer: manejando conforme a tua palavra. Se nós guardarmos essa palavra, se nós praticarmos esta palavra, nós vamos entender que a renúncia não é difícil. Nós vamos entender que Jesus, ele simplesmente não manda a gente tomar a nossa cruz e a seguir, porque o maior ele já fez por nós. O mais difícil ele já enfrentou por nós. Se a gente quer viver o sobrenatural de Deus, o que Jesus ele nos deixa muito claro é ter uma vida de renúncia, é ter uma vida separada. Eu sei que nessa live tem pessoas que estão me assistindo, tem pessoas que estão escutando, Pai do Senhor, irmã Adriele. Tem pessoas que estão escutando e que você já não consegue mais acreditar no que Deus fez, no que Deus prometeu para a tua vida, você já não tem mais força. Quem sabe em orar, em buscar a presença do Senhor. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que fala com você. Veja bem do que você está se alimentando. Veja bem do que é que você está gastando o teu tempo. É por isso que o salmista fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Meu querido, aquele que anda guiado na palavra, aquele que anda com a vida na palavra, ele sabe o quanto a estrutura dele é eficaz na palavra de Deus. Sim, é por isso que fala: louvado seja Deus. Eu tô olhando os irmãos que tá entrando, eu tô olhando que a internet tá caindo, eu tô quase que me perdendo aqui no que eu tô falando, mas vamos lá. É por isso que fala que nós temos que ter uma vida de renúncia. E essa vida de renúncia, a gente consegue ter ela, é dentro da palavra. É vivendo a palavra, estudando a palavra, acreditando no poder da palavra e sendo influenciado pela eficácia da palavra. Esses 3 jovens, eles tinham tudo na sua frente para eles chegar e se esquecer do que eles tinham aprendido lá na tua terra. Eles estavam no meio de um povo estranho. Eles estavam numa terra diferente, uma terra estranha para eles. O lugar deles não era ali. Eles estavam na Babilônia. Porém, eles eram da tribo de Judá. Completamente diferente a região. Mas quem já viveu a comunhão, quem já viveu a renúncia, sabe que quando o inimigo ainda que prepara uma mesa posta na frente dele, ele olha e fala: não, eu vou escolher renunciar. Sim, renunciar. Muitas das vezes é necessário renunciar a amizades. Amizades que nos tiram do foco da presença do Senhor. Relacionamentos que nos afastam da comunhão com Deus. Muitas das vezes é necessário renunciar a muitas coisas na nossa vida para que a gente possa experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Mas para experimentar isso tem que ter uma vida de renúncia. Eu me lembro de quando o Senhor ele chama Abraão. A palavra do Senhor fala, e quando o Senhor fala com Abraão, o Senhor fala: ora, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá até a terra que eu te mostrarei. Porque eu farei de ti uma grande nação, engrandecerei e exaltarei teu nome. Abraão, para ele viver aquela promessa, ele teria que renunciar. Ele teria que abrir mão daquele momento e atender o que Jesus estava lhe mandando atender. Eu não sei de qual forma você está, de qual forma você encontra, mas, meu querido, Jesus, nesta noite, ele está lhe dando a exortação. Renuncie a tua vida. Renuncie por amor ao Evangelho. Renuncie por amor à palavra. Renuncie, aleluia, por amor a Cristo. Porque você vai ver que nenhuma renúncia que você fizer vai ser em vão. Que nenhuma renúncia que você fizer vai ser apenas por fazer. Mas você vai ver o quanto é que vai valer a pena. Deus abençoe, irmã Isabel. Sim, toda renúncia, ela vai valer a pena.
Daniel, ele também renunciou quando ele entrou ali na Babilônia, juntamente com o seu povo. E se você for ver no livro de Daniel, ele foi um dos mais entendidos, dos mais sábios, a qual o Senhor o entregou o conhecimento e a sabedoria na vida dele, através da renúncia que ele fez. Tem uma coisa que agrada ao Senhor, é quando a gente escolhe sair da nossa área de conforto para renunciar algo da nossa vida para ter o Senhor mais perto da gente. Se tem uma coisa que o Senhor, ele se comove, é quando alguém deixa do seu conforto, do seu comodismo e passa a querer a viver os sonhos de Deus, querer viver as promessas de Deus. Mas como eu disse, para viver as promessas de Deus, é necessário ter uma vida de renúncia. É necessário ter uma vida de obediência. É isso mesmo, porque toda renúncia, ela traz consigo também a obediência. Primeiro o Senhor, ele faz uma promessa. Depois vem o cumprimento da promessa. Mas para o cumprimento da promessa é necessário você estar no local chamado obediência. É necessário você ter uma vida de renúncia. O que é renunciar, irmã Daniela? Renunciar não é falar o que todo mundo fala. Tem muita gente que ele quer ter uma vida de renúncia, mas ele não consegue se libertar das palavras torpes. Tem muita gente que quer ter uma vida de renúncia, mas ele não consegue, vamos dizer assim, a controlar os seus compulsivos, as suas próprias vontades. Para a gente ter uma vida de renúncia, é necessário, primeiramente, reconhecer que a gente não é nada, continua não sendo nada, mas que o Senhor é quem é tudo. É como dizia João Batista. Perguntavam a ele, ele dizia: não, eu sou apenas somente uma voz. E que voz era aquela? Uma voz que clama em meio ao deserto. Quem já viveu, quem já experimentou um dia uma renúncia que te transportou ao sobrenatural vai entender o que é que eu estou falando. E você que ainda não viveu, que ainda não teve essa experiência, eu te convido a você ter uma experiência com o Senhor. Faça uma renúncia na tua vida. Entre ainda hoje num propósito com o Senhor. Fale com o Senhor: Senhor, eu não quero ser mais um jovem na minha igreja. Senhor, eu não quero ser mais um jovem no meu colégio, mais um jovem na minha faculdade, mas eu quero ser diferente. Então, por isso, me ajuda a renunciar. Porque, meu irmão, muitas das vezes, a bênção do Senhor, ela está na nossa renúncia. São renúncias que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nos leva a crescer espiritualmente na presença do Senhor. São renúncias que a gente faz no nosso dia a dia, muitas das vezes, quem do outro lado não entende, acha que é somente mais uma renúncia, acha que é somente mais uma escolha, mas lá na frente você vê o quanto agradou o Senhor, o quanto agradou o Espírito Santo. Timóteo também foi um grande exemplo. A paz do Senhor, minha querida. Timóteo também foi um grande exemplo. Timóteo, quando ele se converteu, foi na época da perseguição do evangelho, na perseguição da igreja. Porém, ele, se você for ver a história, ele foi ali instruído, ensinado pelo apóstolo Paulo, e ele teve um grande ensinamento, e ele viveu uma vida de renúncia. Que se você começar a ler o livro de Timóteo, tantas instruções de Paulo, quanto aquilo que Timóteo aprendeu com Paulo também, foi algo tremendo. E nós estamos numa geração que Deus ali também quer marcar essa geração. Só que uma boa verdade que eu preciso te dizer, que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Então, por isso eu te digo, aproveita o tempo que você tem e renuncie. Aquilo que está te fazendo mal no teu caminho, eu não sei, você sabe o que é. Renuncia. Aquilo que está te tirando a tua força de orar, aquilo que está tirando a tua força de buscar, você quer se humilhar diante de Deus, mas você não consegue, renuncia. Renuncia, meu querido. Porque
Para ter o reino do céu é necessário tomar sobre si a sua cruz, ou seja, o que é para você enfrentar é para você. O que é para você passar é para você, mas você só vai conseguir se você tiver uma vida na plenitude de comunhão com Deus. Se você tiver uma vida no centro da vontade de Deus. Por isso eu te digo, a renúncia ela é algo que ela é muito importante. Sim, minha querida, você está afastada. Jesus lhe dá a oportunidade. Renuncia aquilo que tem tirado as tuas forças. Renuncia aquilo que você tem visto, até mesmo que você já não consegue mais caminhar na presença do Senhor. Porque Jesus está vindo buscar a tua igreja. O arrebatamento ele está muito prestes a acontecer. A qualquer momento, Jesus pode tirar a tua igreja da terra. E nós estamos vivendo uma época que Jesus quer marcar essa geração na face da terra. É muito lindo a gente ver o Senhor usar alguém, mas o Senhor está falando que Ele pode usar você também. Basta você estar no centro da vontade dEle, ter uma vida de renúncia. É o que o Senhor dizia aos seus discípulos, que se alguém aqui quiser ganhar a sua vida, poderá perdê-la. Mas se alguém chegar a perder a sua vida aqui, por amor ao Evangelho, esse irá encontrar, esse irá achar a tua vida na morada celestial. O que é que você tem feito? O que é que você tem renunciado para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida? Toda renúncia, ela tem que ser gerada, não para o nosso ego, não para o nosso eu, mas para a glorificação do nome do Senhor. E por falar em renúncia, uma renúncia também que é muito importante é a renúncia do nosso ego. A renúncia do nosso próprio eu contra o nosso próprio eu. Quando eu vejo na Bíblia de quando Nicodemos, que era príncipe, ali naquele local, a palavra do Senhor fala: a paz do Senhor, irmãos de Manaus, Deus abençoe a vida de vocês. Isso, minha querida, volta para Jesus. Jesus tem vida e vida com abundância para a tua vida. Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora também. Amém? Nós estamos hoje nessa live falando sobre renúncias na vida cristã. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Sim, e por falar de renúncia do nosso próprio eu me lembro de Nicodemos, quando ele foi ter de encontro com Jesus. Que ele vai começar a olhar e falar: mas mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Se Deus não for com ele, ele achava que era um profeta. Mas Jesus vai dizer a ele: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendia, porque Nicodemos estava numa visão natural. O que eu quero dizer? Toda renúncia, ela traz consigo também uma grande aproximação diante do Senhor. Toda renúncia é um preço a ser pago. Toda renúncia você faz, mas no momento para você parece que nada está acontecendo. Mas lá na frente você vê o quanto flui. Eu me lembro de quando eu tinha 12 anos de idade e certa feita Deus usou uma pessoa falando que Deus tinha uma obra na minha vida. E eu me lembro que eu não entendia muito bem o que era uma renúncia. Os irmãos que não me conhecem, eu comecei um pouco cedo, né? Louvado seja Deus. Eu não entendia muito bem o que era uma renúncia. E quando o Senhor, assim, usou pessoas falando nessa revelação, me trouxe um despertamento. E eu, então, decidi renunciar. Irmãos, foi a melhor coisa que eu fiz. O Senhor, Ele marcou não apenas naqueles dias, mas o Senhor marcou a minha adolescência inteira. Foi algo tão lindo, mas tão lindo. Eu estou compartilhando isso por quê? Porque às vezes a gente está falando de renúncia. Mas tem gente que não está entendendo o que é você renunciar. Abra mão daquilo que você já entendeu que está te fazendo mal para a tua vida espiritual. Se é o teu namoro que está fazendo mal, abra mão dele. Se é a tua amizade que você vê que não está fluindo, não está te aproximando de Deus, mas está denegrindo na tua vida espiritual, peça uma orientação do céu.
Porque a gente tem que andar conforme Jesus andou. A gente tem que fazer conforme Jesus, ele instruiu seus discípulos conforme ele fez. Nós estamos aqui na terra representando o reino de Deus. Somos representantes do reino. Deus abençoe nossos irmãos de Itabela, Bahia. Deus abençoe a vida de vocês. E é por isso que nós temos que ter uma vida de renúncia. Só que renúncia é algo que a gente não pode fazer apenas um dia, apenas uma vez no mês. Não. Renúncia dia após dia, ao se levantar pela manhã. A gente já tem que ter isso consigo, que a gente tem que escolher não viver o querer da gente, mas viver o querer de Deus. E quando eu te digo, meu querido, viver o querer de Deus, tem gente que acha que renunciar é você não vai poder nunca viver o que você sonhou, o que você pensou. Só que não é bem assim. Eu renunciei muita coisa da minha vida, na minha adolescência, que o Senhor, assim, ele veio realizando sonhos em cima de sonhos, que hoje eu só tenho a glorificar o Senhor. Por quê? Quando você renuncia, quando você entra numa posição de prumo, quando você entra no centro da vontade do Senhor, o Senhor, ele se alegra e o Senhor começa a trabalhar ao teu favor. Por quê? Porque você está obedecendo a ordem do discipulado sobre a tua vida. Você quer ver renúncias que te farão crescer? Renuncie o tempo que você está gastando com coisas que você está percebendo que está roubando a tua comunhão com Deus. Que está te tirando da vocação de Deus. E você começa a colocar esse teu tempo diante do Senhor. A tua vida, ela vai mudar. A tua vida espiritual, ela vai começar a melhorar. A tua vida espiritual, ela vai começar a andar, a avançar na presença do Senhor. É por isso que Jesus falava aqui: renuncie a si mesmo. A maior renúncia que o ser humano pode fazer é contra o próprio eu. É contra a própria vontade. Por quê? Porque tem hora que o teu espírito ele quer uma coisa, mas a tua carne quer outra. E qual é a dica que eu te deixo aqui? É que você venha fortalecer o teu espírito na presença do Senhor. Que você venha fortalecer o teu espírito na comunhão com o Senhor. Mas como? Leia a palavra do Senhor. Ao levantar pela manhã, medite na palavra. Tire um tempo de oração. Antes de você dormir, tire um tempo de oração, de intercessão ao Senhor. Tire um tempo para você estar mais próximo do Senhor. Porque renúncia é algo que vai te levar a ter uma comunhão maior, a ter dizemos assim, uma intimidade maior com o Espírito Santo. A renúncia não tem como você fazer ela com o pé dentro da igreja e o pé fora. Será que vai? Será que fica? Não, a renúncia você tem que abraçar essa causa e saber que é algo que você quer. Você vai, no começo vai ser difícil, mas depois você vai ver o Todo-Poderoso ele agir ao teu favor. Depois você vai ver o Todo-Poderoso ele te sustentar. Você acha que foi fácil para Esther ficar todos aqueles dias em jejum? Não foi. Você acha que foi fácil para Ananias, Misael, Azarias, que quando chegou na Babilônia era Sadraque, Mesaque e Abednego, ficar durante aquele processo de tempo de se alimentando com legumes, renunciando o que estava na sua frente, por amor, aquilo que eles tinham conhecido e vivenciado com o Senhor? Não foi. O que eu vou te dizer, vai ser difícil. Não vai ser fácil. Vai ter momentos que você vai procurar alguém do teu lado e você não vai encontrar. Vai ter momentos que vai ser doloroso, que você vai chorar, que você vai implorar, mas vai ser a hora que você vai ver o socorro de Deus vir ao teu encontro. Vai ser a hora que você vai ver o Espírito Santo, ele estando do teu lado e ele te ajudando, ele falando ao teu coração e ele falando ao teu ouvido. Renuncia a tua vida. Aproveita-te esse tempo. Se tem alguém que está aqui nessa live, que está como nossa irmã, parada, por algum motivo que você enfrentou, que você desanimou, o meu conselho é, volte para os caminhos do Senhor. Volte, venha ter uma vida de renúncia, não uma vida de aparência. Porque uma vida de aparência qualquer um pode ter.
Mas Jesus te chamou, meu querido. Jesus te chamou, meu irmão. Jesus te chamou, meu jovem. Foi para você ser a diferença no meio da tua geração. Para você ser não mais um dentro da tua igreja, mas quando você chegar, alguém olhar e falar, lá vem vindo alguém que Deus usa, alguém que é cheio de Deus, alguém que tem a palavra de Deus na vida dele, alguém que tem a unção de Deus na vida dele. Por isso Jesus está dizendo, não despreze a sua cruz. Não despreze as tribulações. Não despreze as tribulações momentâneas dessa vida. Tudo isso que você está enfrentando, que você está passando, é para te fortificar. É para te colocar no centro da vontade de Deus. É para você ter uma experiência com o Senhor. O Senhor estava exortando os discípulos dele que o evangelho não seria tão fácil quanto eles pensavam, mas que valeria a pena. E o que Jesus, nessa noite, ele coloca em meu coração para dizer para vidas aqui. Vai ser difícil. Vai ter momentos que vai ser complicado. Vai ter momentos que você vai procurar alguém para desabafar e você não vai encontrar. Vai ter momentos que você vai procurar por um ombro amigo e você não vai ter. Mas você terá o melhor e maior de todos, que será o Espírito Santo. Por isso, comece renunciando ainda hoje. Comece fazendo ainda hoje aquilo que você tem vontade, mas que você ainda não teve força. Comece ainda hoje abrindo mão do teu ego, abrindo mão do teu eu, renunciando essa vida de aparência, renunciando a vida de inveja, renunciando a vida de contenda, renunciando uma vida de mentira, renunciando uma vida como qualquer um pode ter. Jesus não te chamou, meu querido, para ser mais um, mas Jesus te chamou para ser a diferença no meio de muitos. Jesus te chamou, foi para você ser diferente diante de muitos. Amém? Vamos ver aqui as mensagens que os irmãos estavam mandando. Fique com essa palavra. Eu já quero orar em favor de todos vocês. Daqui a pouco eu já terminar essa live. Como eu disse para os irmãos, eu não tenho muito costume de fazer live, então o celular fica um pouco meio estranho aqui. Deus abençoe a nossa irmã Cláudia. Deus abençoe a nossa irmã Maiara. Deus abençoe nosso irmão Mateus, nossa irmã Geise, nossa irmã Rose. E os nossos irmãos que estão conosco online e os que estão entrando ainda. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Fique com esta palavra. No momento em que você não tiver forças, você lembra que muito mais fácil e que muito melhor é você ter uma vida de renúncia, abrir mão das suas vontades. É por isso que a palavra do Senhor fala que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dias perfeito. Comece renunciando hoje. Comece abrindo mão ainda hoje daquilo que está lhe fazendo mal. Comece ainda hoje tomando uma atitude diante do Senhor, diante da presença de Jesus. Que eu tenho fé que eu ainda vou te encontrar e você vai falar: irmã, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz. Deus abençoe, irmão João. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque a partir daquele momento eu vi o quanto valeu a pena. Tu quer ter uma juventude abençoada? Tu quer ter uma vida com Deus abençoada? O primeiro passo, o primeiro requisito que eu lhe deixo aqui hoje é comece renunciando. Comece obedecendo. Por isso que o salmista fala na palavra do Senhor: como purificará um jovem o seu caminho, manejando bem a palavra da verdade. Então maneje bem essa palavra. Comece renunciando, comece ocupando mais o teu tempo com as coisas de Deus. Comece ocupando mais o teu tempo na oração. Comece ocupando o teu tempo, mas intercedendo pelo próximo, visitando, lendo a palavra, estando mais nos cultos, estando nos ensaios de jovens, enfim, nas atividades a qual tem na tua igreja, que você vai ver que a vida de renúncia, ela te fará muito melhor e você terá uma comunhão maior com o Senhor. Amém? Fique com essas palavras, eu já vou terminando a live aqui por causa do horário que já está. Amém? Eu vou orar em favor de vocês. Amém?
Receba essa palavra, eu vou orar neste momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, alcança, Jesus, neste momento, Pai, a vida, Senhor, de cada irmão que estão conosco nessa live. Deus, aqueles, Senhor, meu Pai, que estiveram até este momento, que o Senhor possa visitar, ajudando, Senhor, este irmão a ter uma vida separada para o Senhor, a ter uma vida de renúncia, a ter uma vida de obediência. Pai, que esta palavra ela possa penetrar, Senhor, neste coração, que esta palavra, Deus, possa penetrar nesta vida. Pai, esta pessoa, Senhor, que esteve até este momento assistindo esta live e que está até mesmo sem força, que o Teu Espírito Santo possa visitar, possa alcançar esta vida e que esta pessoa, Senhor, possa ter ainda hoje, meu Deus, uma atitude diferente, possa ter ainda hoje, Senhor, uma posição de renúncia, uma posição de prumo, de estar, Senhor, no centro da Tua vontade, de estar, Jesus, no centro da Tua presença, de viver em obediência ao Senhor. E essa pessoa, meu Deus, possa, Senhor, glorificar o nome do Senhor, meu Deus, pela comunhão que o Senhor há de entregar para esta vida. Eu te peço, Senhor, ajuda a nossa juventude, meu Pai, a abrir mão, Senhor, dos prazeres, meu Deus, carnais, dos prazeres pecaminosos. Ajuda, Senhor, a nossa juventude, meu Deus, a cada dia nos aproximar, Deus, ainda mais da Tua palavra, porque o Senhor é a palavra, meu Deus. Jesus amado, Jesus querido, a Tua palavra diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Sabemos que o Verbo é a Tua palavra. Que esta pessoa, Senhor, possa ser edificada por esta live. E que esta pessoa, meu Deus, a partir de hoje, possa ter uma vida de renúncia, uma vida separada, Senhor, na Tua presença, que possa entender que é a renúncia que nos faz aproximar do Senhor. Que é a renúncia que nos faz aproximar do Teu Espírito Santo, que nos faz crescer na Tua presença. Fica conosco, Jesus. Confirma a Tua vitória para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui. Foi quase 1 hora de live, né? Foi muito bom estar aqui neste momento, falando com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco. Deus abençoe vocês que também permaneceram até o final. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E fique com essas palavras. Se entrega, mas se entrega no todo para o Senhor. Porque você verá o quanto irá valer a pena. Tá certo? Deus abençoe a vida de todos vocês. Vocês que ainda não são meus amigos no Facebook, se quiser me seguir, meu Facebook é Daniela, com 2 L's, Souza Dani, tá certo? Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.